Faltou para o Santos trazer essa vitória, já que ele fez a virada de 2-1 e na sequência sofreu o empate. Faltou o que, Marina, de tranquilidade para conservar o resultado de virada 2-1? Olha, Garrafa, realmente, como você falou agora, né? Realmente uma tranquilidade para conseguir manter esse placar na segunda etapa. O Santos consegue a virada com uma mudança apenas de mentalidade, ou seja, já tinha no primeiro tempo conseguido chegar às oportunidades, mas não estava conseguindo convertê-las em gol, como aconteceu com o Guilherme, com o próprio Lautaro. No segundo tempo consegue converter, consegue fazer esses 2 gols, mas não consegue segurar a partida. O Vojvoda até faz algumas mudanças ali no segundo tempo, até o Brahimi acabou estreando, logo na primeira bola dele ele faz uma investida muito poderosa, dá um toque para o companheiro tentar chegar ao gol, acaba não acontecendo, mas faltou de fato manter essa posse de bola ofensiva e de fato converter essas jogadas. E já que você jogou para cá, Garrafa, só também dando um parecer, né, para o torcedor que está chegando agora, o Neymar, como a gente sabe, não jogou a partida de hoje, ele ainda está fora, ele que se lesionou, um problema muscular na coxa, tudo mais, ele machucou aí em 18 de setembro, na região do quadríceps, está fazendo tratamento praticamente 100% com seu staff pessoal. E hoje, aqui antes da partida, para a imprensa que estava já chegando por aqui, o presidente Marcelo Teixeira disse que espera contar com o Neymar na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, durante essa semana, a gente viu algumas notícias por aí, o próprio Neymar desmentiu, mas enfim, de que ele estaria fora da temporada, e o presidente Marcelo Teixeira, de fato, veio confirmar, então, que muito provavelmente o Neymar deve voltar na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente não tem ainda as rodadas desmembradas, né, pela CBF dessa parte final do Brasileirão, mas, de fato, muito provavelmente, então, o Neymar, que não jogou hoje, que fez falta hoje, pode estar de volta na reta final aí do Campeonato Brasileiro. E a gente está aqui, gente, vou me adentrar aqui, o Barreal que fez o gol de empate do Santos. De ter marcado, mas o Santos ter tomado o empate no final. A sensação é boa, voltar a marcar para pegar mais confiança também. Eu precisava isso personalmente, mas a sensação em geral não é muito boa, porque acho que a gente jogou muito melhor que eles. A gente mereceu sair com vitória daqui, com 3 pontos, mas agora é virar a cabeça e quarta-feira fazer o melhor contra o Grêmio. Fica aquele gostinho amargo de que poderia ter vencido e conquistado a primeira vitória na era Vojvoda? Sim, fica isso. Acho que a gente jogou bem, jogou para ganhar o jogo, então fica esse gostinho amargo. Valeu. Tá aí então, gente, o Barreal que fez esse segundo gol do Santos, o gol que dava a virada para o Santos. Ele acabou sendo substituído hoje, mas enfim, eu volto com vocês aí, Garrafa, e conforme o pessoal for passando, o Barreal quase que não para falar aqui com a imprensa, conseguimos aqui pegá-lo para falar, e assim que tiver outro jogador do Santos ou alguém do Red Bull Bragantino aqui para falar também, eu chamo vocês. Você continua aí, depois você vai nos atualizar, nós vamos nos aprofundar no assunto Neymar. Se o presidente Marcelo Teixeira, de repente você conseguir pegar o presidente para trocar uma ideia com a gente, vai ser bem legal, mas eu entendo a disponibilidade. Eu gostaria que na próxima entrada a gente atualizasse os números do Vojvoda, Marina, e também a situação do técnico do Bragantino. Né? Você falou logo na abertura aí que a coisa para o Seabra não está muito boa. Eu vou querer essas duas informações, se possível. Vou jogar para a bancada, prioridade para a Marina. A gente vai explorar muito esse Santos lá em Bragança Paulista. Loeblin, o Santos deixou escapar hoje a possibilidade de respirar um pouquinho mais aliviado na tabela de classificação. Você faz 2-1 em Bragança Paulista. Falta o quê? Talvez para ter um pouco de maior tranquilidade. Acho que o Santos melhorou bastante o que se esperava do Santos, né? Há um mês atrás, quando você falava em Santos, todo mundo estava dizendo que era um candidato a brigar contra rebaixamento. Eu acho que o Santos melhorou bastante, passa pela mão do Vojvoda, mas tem esse problema extra-campo, que é o problema do Neymar. Querendo ou não, você tem um grupo, você tem jogadores que estão vendo o que acontece no dia a dia. Então, para o treinador lidar com essa condição de você ter um jogador do porte, do nível do Neymar, e que dificilmente joga pouco, é bastante complicado. Tem que ser um treinador, eu acho que muita inteligência emocional para lidar com o grupo em relação à situação do Neymar. Vocês não acham que nesse momento, até pelo que a Marina disse, pelo que a gente está sabendo, o Neymar não é para agora? O Lautaro está falando com ela? Então só peço um instante a vocês que o Lautaro está falando com a Marina Buffon. O jogo,
uno fica pouquinho chateado porque jogamos bem e dava para conseguir os 3 pontos. Então, por isso é uma sensação feia. É a primeira oportunidade que a gente tem de bater um papo contigo depois da sua apresentação, né? Você está fazendo uma sequência de jogos como titular. Qual a avaliação que você tem feito das suas partidas? Como é que foi hoje marcar pela primeira vez com a camisa do Santos? Estou sentindo bem. Eu estava sem jogar lá. Aqui estou podendo conseguir aí 3 jogos seguidos, então estou sentindo bem. Estou feliz de ajudar aqui o time. Lautaro, a gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda da TV Gazeta. Queria te perguntar, por favor, o que você acha que faltou para o Santos sair daqui hoje com a vitória, né? Vocês conseguiram a virada, que era o mais difícil naquele momento, mas não conseguiram segurar esse resultado. Como você falou, conseguimos mais difícil que era virar o jogo, mas eu acho que faltou isso, faltou fazer mais gol. No primeiro tempo tivemos muitas oportunidades que erramos. No segundo tempo, quando conseguimos virar, não conseguimos sostener o jogo, então isso faltou. A última da minha parte, vocês enfrentam o Grêmio agora no meio de semana. O futebol que vocês estão apresentando, performance, um Santos que está conseguindo às vezes ter mais volume de jogo, isso pode dar ao torcedor que vai à Vila na quarta-feira esperanças de que o Santos pode conseguir de novo voltar a vencer? Eu acho que estamos jogando bem, estamos melhorando dia a dia, estamos treinando forte dia a dia para conseguir uma vitória, então esperemos que sim. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Tá, então, Lautaro Dias também passando por aqui, gente. É isso, a Marina continua lá trazendo essa movimentação na zona mista e aí o Loeblin falava a respeito do Neymar, mas eu entendo que talvez, até pela ausência do Neymar de noticiário, é um Santos sem o Neymar daqui para o final da temporada, ou pelo menos até o final do mês. Para a chegada do Vojvoda, vocês entendem que ainda o Neymar faz sombra para esse time? Ou seja, o Vojvoda está pensando no time muito sem o Neymar, ou não? Ah, sim, com certeza. Porque o Neymar, na verdade, é uma incógnita, né? Você nunca sabe até onde ele vai chegar. Se ele vai entrar e vai arrebentar, ou ele vai entrar e vai se arrebentar, sabe? Quer dizer, tem essas duas coisas. Uma bomba relógio, né, gente? Então, quer dizer que é uma coisa, assim, muito complicada. Agora, evidente que o Vojvoda fica na expectativa, como todo santista fica, né? Fica na expectativa de poder contar com esse grande jogador que é o Neymar. Ou era um grande jogador e agora precisa provar que era um grande jogador, porque não está jogando nada. Né? Ô Chile, você tem a classificação da segunda página do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como é que ficou o Santos posicionado em relação, obviamente, em relação, né, à zona de rebaixamento, porque é importante a gente fazer essa leitura, porque o Vasco vem numa crescente. O Vasco está dando uma respirada. O Juventude nas mãos do Carpini está com dificuldade. Tá aí, ó. Então vamos lá. Vamos focar aqui no 16º lugar, que é a colocação do Santos, para baixo. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos em 24 jogos. O primeiro dentro da zona, o Juventude, está dando uma reagida nas mãos do Carpini. São 5 pontos de diferença com o mesmo número de jogos. Tá? Aí vem o Vitória com 22 pontos com 25 jogos. Fortaleza e Sport, que se enfrentaram nesse final de semana, Fortaleza venceu o Sport, já estão mais atrás. Miller, a diferença hoje do Santos, né, para a zona de rebaixamento é exatamente de 5 pontos com o mesmo número de jogos. O Santos tem muito que se preocupar com zona de rebaixamento ou pelo que você está vendo de potencial do time? Não, é questão do Santos se ajustar, a chegada do Vojvoda vai fugir dessa condição. Hoje tem que se preocupar sim, até porque, como se diz, está 5 pontos na zona de rebaixamento, né? Não tem o seu principal jogador Neymar, tem que se virar com o que tem, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil e o Santos, há várias rodadas, não sai dali, desde o primeiro turno. Então, a situação é preocupante sim. O Santos precisa vencer os seus jogos, pontuar no campeonato. Empatou com o Bragantino hoje, joga em casa, não ganha, quer dizer. Então, é importante o Santos vencer principalmente os seus jogos em casa. Se não vence em casa, não vence fora, fica difícil, porque os adversários também, nas rodadas, estão pontuando. E um detalhe importante para o Santos, pensando nisso que o Xará falou, tem que pontuar. E se a gente analisar os próximos jogos do Santos, por exemplo, os próximos 4 jogos do Santos, 3 são em casa. Então ele tem que aproveitar a Vila Belmiro como um trunfo, justamente. Quais são esses jogos? É o Grêmio, quarta-feira agora, na Vila Belmiro. Jogo difícil. É jogo difícil porque o Grêmio está em ascensão, mas ele tem que ganhar. É difícil, mas o Santos também tem que encarar um adversário que está em dificuldades no campeonato também e fazer a sua parte dentro de casa. A torcida do Santos é importante. Grêmio. Aí depois do Grêmio é o Ceará fora.
É um confronto aí complicado, o Ceará está fazendo uma campanha confronto. Razoável, mas é um confronto que também envolve 2 times que correm risco. Depois é o clássico contra o Corinthians na Vila. E depois é o Vitória na Vila, outro confronto direto. Então são adversários que o Santos precisa somar pontos. 2 confrontos. Isso. E 2 clássicos, E o porque o Grêmio é um Corinthians. time grande. E o Corinthians. Não, e na realidade da tabela, do 10º colocado para baixo, ele só vai pegar esses clubes. Então, mas o bom do Santos é que o volume de jogo aumentou. Nós já vemos um outro jogo. Por mais que... Dá pra dizer que a evolução no trabalho do a Voivoda? evolução, você já vê a mão do treinador. Você já vê uma equipe mais organizada, você já vê uma equipe com padrão de jogo. Então você começa a ver, sem o Neymar, jogadores que não estavam aparecendo começam a aparecer. Então isso é muito importante para o treinador. É lógico que aí, esse gol do Pedro Henrique foi uma falha da defesa. Foi. Uma falha de marcação. Num lance desse, você mano a mano, você coloca o corpo no jogador, tira o jogador, porque ele não pode cabecear do jeito que ele cabeceou. E outra, o primeiro gol do Bragantino, o jogador do Bragantino colocou o corpo e o zagueiro deixou ele passar com muita facilidade. Vamos colocar então o primeiro gol do Bragantino e o Miller vai ilustrar pra gente, né? Olha só, já começou o erro aí. Barbosa. Olha só, muita facilidade para fazer o gol. Quer dizer, o zagueiro correndo atrás do atacante do Bragantino, corta o caminho, toma a frente do atacante para você poder disputar a bola em igualdade de condição. Não pode você ficar atrás do atacante, dentro da área. Aí ele não quis colocar o pé para não cometer pênalti e o jogador do Bragantino acabou fazendo um gol, um golaço. Como o jogador falou, né? Se ele corre do lado e vai no jogo de corpo, ele desloca o jogador do Bragantino e aí sem chance para fazer Mas gol. ele tá atrás do Agora, jogador. muitas falhas da defesa. Atrás do jogador? Pô. Mas agora, mesmo com essas falhas, ô Garrafa, Há uma evolução. então, há uma evolução nítida. evolução. Até porque pegar o Bragantino em Bragança Paulista nunca foi fácil para ninguém. Não foi um mau resultado, não. E outra, se você pegar os dados do jogo, o Santos teve 8 chutes contra 2. O goleiro do Bragantino fez 6 defesas, o do Santos não fez nenhuma. Mas tem que transformar isso em vitória. Eu sei. Mas é só um detalhe que em outros tempos recentes, esses números seriam contrários. O Santos levaria um sufoco, o Bragantino em casa perderia 50 gols e o empate seria heróico. Não, o Santos não ganhou o jogo por um detalhe individual ali, um erro de marcação, mas o Santos melhorou. E esse bloco dos 4 últimos está ficando cada vez mais para baixo. Está sendo quase que um campeonato à parte, em que os 4 já estão se consolidando como times quase rebaixados. São 5 pontos que separam já. O primeiro rebaixado do Santos, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Não, e muitos atletas chegam, muitos atletas saem, não tem tempo para treinar. Talvez tenhamos um campeonato brasileiro difícil. com menos disputa contra o rebaixamento em todos os tempos. Aliás, antes de colocarmos aqui o gol do Lautaro, deixa eu aproveitar o Loebli, né? Com a visão de ex-árbitro, e já apitou circunstância de equipes que brigam por rebaixamento. Quando o time está ali na zona de rebaixamento, você como árbitro, ex-árbitro, quando você estava lá apitando, você sentia realmente aspecto emocional? Eu estou falando das grandes equipes do Loebli, quando se enroscam nessa situação. O emocional, você sentia os caras realmente diferentes dentro de campo? Assim, né? Porque o jogador acompanha aquela semana que antecede o jogo e o árbitro também acompanha. Então, até a técnica de arbitragem é diferente. Você não apita o jogo igual, é um jogo que você tem que ter mais atenção. É diferente a situação de campo, né? Você vai apitar um jogo de 2 times que estão brigando lá em cima, é de um jeito. 2 times brigando por rebaixamento ou contra o rebaixamento é de outro jeito. E você percebe sim, né? Você percebe não só a reação dos jogadores, mas às vezes o relacionamento do campo com a arquibancada, o relacionamento do campo com a sua comissão técnica e também com o seu adversário. Ou seja, vai ter que enfrentar os adversários e superar esse aspecto emocional de um grande time, ainda mais o Santos, né? Recentemente na Série B não... Quer dizer, Gava, que essa juizada fica mudando de regra de acordo com o jogo? Tá vendo só? Tá vendo? Não é mudando Quer dizer de que é um regra. jogo difícil, mas tá me tudo de um jeito. É um jogo mais fácil, mas tá tudo Como é que é essa história aí? Ele que falou. Ele que falou. Você não apita todo jogo igual. Então, Não, o que ele falou? O senhor vai esperar, Loeb. Eu tenho liberdade para falar com um amigo assim. Eu falei baseado no que ele disse. Perfeito, vamos lá, quero ver.
Como é que é o negócio? Repete aí. Não, o Lebrin falou, não, tem jogo que a gente percebe quando existe uma tensão maior, 2 times lutando contra o rebaixamento, a gente apita de um jeito e não sei o quê. Então ele cria uma regra para cada jogo. Regra Se vira, meu amigo. Regra é uma coisa, técnica da arbitragem é outra. Tudo bem. Existem Só jogos queria e jogos. entender. Você apita um clássico de um jeito. É lógico que sim. Você apita um jogo mais difícil, você apita tudo no começo, ou você faz que nem o Daronco que come o jogo inteiro. Não tem mais jogo com o Daronco. Não? É. Para, Hoje ele quase fez a tabelinha com o Vitor Roque. Fez a falta no Vitor Roque Não hoje. tem jogo, Paulo. Não tem jogo com o Daronco, Miller. Ele para o jogo inteirinho, não deixa cobrar falta rápida, vai andando até o jogador, conversa, e o tempo vai passando, E depois a pessoa fala assim, mas ele dá acréscimo. Gente, acréscimo. Muitas vezes ele não resolve a situação, pelo contrário. Você esfriou o jogo inteiro. Ele pica o acréscimo também. Lógico, o que ele fez. Aliás, ele fez isso hoje. Mas será porque ele não quer correr? Eu acho que não, ele botou na cabeça, é o árbitro do Brasil que mais usa o VAR, tá? Ele passa o jogo inteiro com a mão no ouvido, você parece que tá com otite, com a mão no ouvido o jogo inteiro. E aí ele vai comendo e vai conversando com o VAR e vai segurando a partida, é ruim. Para quem precisa do resultado, a arbitragem do Daronco não é boa, não. Bom, vamos colocar o gol do Lautaro, o primeiro gol do Santos, porque eu gosto sempre da opinião do Miller, do Paulo Sérgio, a visão dos ex-jogadores, jornalistas e os convidados, obviamente, podem falar do lance. Começa com você, Paulo, o primeiro gol do Santos do Lautaro. Nós estávamos até conversando na redação, esse tipo de gol é treinamento, você vê, tocou, passou, e aí cruzou entre o goleiro e o defensor. O cruzamento foi o cruzamento demais, ali, o cara que joga pelas laterais, eu e o Milha jogamos muito aí nas pontas, você precisa saber onde colocar e o atacante precisa chegar. Aí você colocou ali, o atacante tem que chegar. Agora, foi uma bela jogada da equipe do Santos. Você vê, quando nós estamos falando aqui ao dedo do treinador, é esses tipos de jogadas. E outra coisa, né, jogador? O jogador do Santos chega cruzando. Ele não dá um toque. É isso aí. Já chega cruzando para pegar, justamente para pegar a defesa já voltando, quer dizer, não tem chance pro zagueiro. É cruel essa bola pro zagueiro e também pro goleiro. Já na sequência, vamos colocar o gol do Barreal aí, porque o nosso Luca ficou na redação maluco, né? Maluco, porque virada do Santos. Mesa lá. E normal, a torcida santista tem mais é que comemorar mesmo. Seria um baita resultado. Ô Miller, esse gol aí, ó. Bonito gol, né? Ele foi frio, né? Teve tranquilidade diante do goleiro. Olha só, ele recebe a metida de bola foi boa também. A mente perfeita, passe perfeito, ele domina, levanta a cabeça e dá uma cavadinha batendo cruzado. Bonito gol. Cavadinho e Roberto. Posiciona o corpo. Mas então, sem o Neymar, aparecem todos os jogadores. Aparecem todos os jogadores. Então o Lautaro faz o passe, ele dá as condições, olha lá, ele pega o lance, olha lá, o jogador entra, o Barreal entra, já chapando no canto do goleiro, e aí participam todos. Eu achei ali, jogador, se o goleiro... Eu falo do goleiro também. Não, se o goleiro não esperasse e saísse até o fim para fechar o ângulo do... Mais ainda. Lógico, ele parou. Aí deu... Ou vai ou não vai, Miller, é Exatamente. isso? Quando o goleiro para no meio do caminho, geralmente ele toma o gol. Facilita para atacar. Tanto nessa saída quanto na saída do mate de Mas escanteio. o Barreal bate bem, né? Ele não bate rasteira. Só que o Barreal foi muito bem na finalização. Ele foi muito frio na finalização. Bateu muito Agora, bem. o gol mais importante do jogo é o gol de empate do Bragantino, porque o Santos faz a virada e a partir daí é se comportar de uma forma que você não sofra esse gol, porque o resultado era extremamente importante. Você faz a virada na casa do adversário. O comportamento do time é de se ajustar, não retrancar, mas se ajustar, evitar ao máximo que a equipe possa chegar próximo ao gol. Você vê o lance então, ali, vamos colocar o gol do Pedro Henrique. Luan Pérez ali, não sei se é o Luan Pérez que tá com ele. E o Luan Pérez, em vez de dividir, ir na bola e no jogador, ele vai só no jogador, olha lá. Ele fica parado. Ele foi sozinho, ele subiu sozinho. É mais dolorido quando o lance sai de bola parada, porque com bola parada, imagino eu, cada um sabe a sua função ou não. Olha lá, ó o jogador, ele vai no corpo. Veja bem, Rafa, nesse lance de escanteio, a defesa está bem postada. Isso é uma coisa. Agora, quando a bola vem, os treinadores antigos, né, jogadores, sempre falavam a mesma coisa. Olha, a bola vem, mas tem que atacar a bola. Atacar a bola. Você pode ver que o jogador do Bragantino, ele cabeceia parado. Ele não vem na corrida. É verdade. Tamanha facilidade que ele encontrou. Mas tem uma boa impulsão. A cabeçada foi perfeita. Forte, no chão, sem chance pro goleiro. Mas a defesa do Santos bobeou, olha só. Olha lá, ó.
Olha, ninguém disputou a bola com ele. Mas o goleiro aí, alguém tem que falar. Não. Aí não tem nada de culpa do goleiro. Eu tô falando de orientação. Gente, tava todo mundo marcado, tava cada um na sua posição. Não, mas ali o goleiro não tem o que fazer nada. Não sim, tem o o cara subir sozinho. Ali é falha individual daquele jogador que a tava defesa tá marcando o goleiro. E outra, esse é um cruzamento com a bola saindo. A defesa também tem que sair ao encontro da bola. Você não pode ficar parado lá marcando o goleiro. Ele não sai nem do chão, né? Ninguém. Olha só, o jogador do Bragantino, ele cabeceia parado. E cabeceou muito bem, por sinal. Agora, o que faz o medo do rebaixamento, né? O Santos foi ao mercado sem poder. Exatamente. O Santos foi Fez ao o quê? mercado... O Corinthians ano passado. Igual fez ano passado. 8 contratações, não foi? O Santos foi ao mercado sem a mínima condição financeira para isso. Para tentar se livrar do rebaixamento, que seria o segundo, né? Constante. Foram contratações praticamente no desespero. Foi no desespero, exatamente. 8 contratações? Exato. Assim, eu tava com a chegada do Vojvoda, vendo o Santos jogar e não muito atento à tabela de classificação, eu tava mais animado. Não, acho que o Santos não corre risco. Mas ouvindo a bancada, eu começo a ficar preocupado. Chile, pode colocar de novo a tabela de classificação lá, zona de rebaixamento, e eu já vou começar com o Bacejo. Para saber, Bacejo, se o Santos realmente está correndo o risco. Eu juro, confesso que agora fiquei um pouco preocupado. Né? Falei, o Santos acho que vai reagir e tal, mas vocês estão me assustando com o que vocês estão falando. Eu vou olhar aqui, Santos 27, Inter 28, 15º e 16º. Todo mundo ali, vamos pegar os três aqui. Juventude, que é o primeiro dentro da zona, e os dois fora. O Inter com um pontinho na frente do Santos. O Santos com 27 e o Inter com 28. E 5 pontos do Juventude. É para preocupar, Bacejo, tem que preocupar. O Alex já passou a sequência, Grêmio, Ceará fora, Corinthians e Vitória em casa. Bacejo, por tudo que você ouviu, na sua opinião, é para assustar, tem que ficar muito preocupado ou muita calma? Garrafa, é para assustar sim. A vantagem para o Juventude é de 5 pontos, é uma vantagem considerável? Mas 2 tropeços acaba com essa vantagem. Então o campeonato do Santos ainda continua sendo a luta contra o rebaixamento. E não é só o Santos também não. Se nós observarmos a tabela antes da rodada, o Santos tinha 26 pontos e o Corinthians 29 em 12º. Se uma vitória do Santos hoje, passa o Corinthians. Passa o Corinthians. Então, todos esses times que estão abaixo aí do décimo aí pra baixo, tudo isso aí. Põe de novo, pra ilustrar o que o Paulo tá falando. Agora o Paulo tá me deixando mais maluco ainda. Mas o Chico Lang tá querendo ir embora. Não vai embora, Chico. Tudo confronto direto aí. Eu vou embora. É uma vergonha. Tem um jogo a menos, né? E o Santos tem um jogo a menos com o Corinthians. Então, mas é uma vergonha. O Santos tem quase metade dos pontos do Flamengo, gente. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse é um outro aspecto que realmente quase existe. metade dos pontos do Flamengo. Mas o Santos não pode